Olá, quinto ano! Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha sobre os numerais que nós vimos na última aula. Nós vimos que nós temos vários tipos de numerais. Temos os numerais cardinais, que indicam quantidade. Temos como, por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, é a quantidade. Lembra da caneta que eu falei? Eu tenho uma caneta, eu tenho duas canetas, tá? A quantidade que eu tenho. Os números ordinais. Lembra que eu falei ordinais? Vamos lembrar da ordem, né? Então, numa fileira, nós temos lá quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. É sempre número ordinal, indicando a ordem, tá? A sequência. Multiplicativo, ele sempre apresenta uma multiplicidade. Então, o dobro, o triplo, lembra que eu falei? Eu tenho 2, se eu tenho o dobro, quanto que eu tenho? Ainda falei com vocês, lembra da tia Rosana? Nós vamos ter que usar a matemática aqui, tá? Agora, o fracionário, que é a parte de um todo. Lembra que eu falei com vocês, gente? A parte de um todo, nós temos exemplo, metade, um terço, tá? Então, é fração, uma parte de algo. Então, após essa breve revisão, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar a apostila de vocês, que tem todas as tabelinhas com os números escritos por extenso, se tiver dúvida, igual eu expliquei para vocês, tá? E uma explicação mais detalhada que eu já dei na aula passada. Na aula de hoje, o que vocês vão fazer? A página 12... no exercício de fixação, número 15, está pedindo para você substituir os numerais cardinais pelos numerais ordinais correspondente e fazer as alterações necessárias. Então, você vai tirar o cardinal e colocar por ordinal. Então, tá assim, na letra A. No dia 15 de dezembro, nasceu Carolina. Então, 15 de dezembro. O 15, ele é cardinal. Ele mostra uma quantidade, eu tenho que transformar ele para ordinal. Então, eu vou precisar fazer algumas modificações na frase. Então, no dia 15 de dezembro, eu vou ter que colocar no 15º dia de dezembro nasceu Carolina, tá? E assim por diante em todo esse exercício número 15. No 16, você vai escrever por extenso todos esses numerais aqui. Lembrando que aqui eu tenho numeral ordinal, eu tenho fracionário, eu tenho cardinal, tá? Então, eu vou ter que voltar lá nas tabelinhas e ver como que eu escrevo ele por extenso se eu não souber de cabeça, tá? Lembra que eu falei, às vezes pode ter alguma dúvida, sempre consultar a tabelinha que tá lá na apostila, até vocês treinarem, tá? E estarem mais aptos para fazer sem consultar. Agora, na página 14, o exercício 17, tá pedindo para você ler as frases e completar as lacunas com os numerais adequados. Então, tá assim, ó, letra A, quinta-feira é o dia da semana. Então, qual numeral que você vai ter que colocar aqui? Ó, segunda, terça, quarta, quinta. É o número 4 da semana. Eu vou colocar quinta-feira é o 4 dia da semana? Não vai ficar legal. Então, qual numeral que eu vou usar aqui? Eu tenho que colocar um numeral que indica ordem. Como é que ele vai ficar? É o 5º dia da semana. Então, você vai ter que encaixar na frase para sua frase ter sentido. Pode ser que seja um ordinal, um cardinal, tá? Vocês vão ter que analisar a frase e completar dando sentido. No 18. Leia as frases e classifique o numeral adequadamente. Aqui você vai classificar, vai dizer que tipo de numeral é esse. Se é cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Então, letra A. Ricardo, meu irmão mais velho, tem o triplo da minha idade. O triplo é qual tipo de numeral? Aí você vai escrever do lado. Multiplicativo, né? O triplo. E assim por diante. No 19, tá assim, de acordo com o que foi estudado sobre a classe gramatical numeral nas frases abaixo, identifique quando é numeral e quando é artigo indefinido. Gente, quando ele é numeral, ele está indicando um número,
né? Uma quantidade. Agora, o artigo indefinido, ele está acompanhando um substantivo e ele indefine. Ele vai dizer que é um substantivo qualquer. Ele não está especificando que artigo é esse, tá? Só lembrando o que é um artigo indefinido, tá? Boa aula. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp.